Cante conosco. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é o nosso consolo, nosso abrigo.
Graça e paz da parte de Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, a todos que estão conosco nesta transmissão. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor, mais um culto de oração em nossas quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, estamos aqui cultuando ao Senhor, também pelo nosso canal do YouTube. E você é muito bem-vindo. Hoje, dia 24 de janeiro de 2024, já caminhando para o final deste mês, mas sempre contando com a presença, com as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Lembrando da nossa leitura bíblica, hoje, o texto de hoje, pelo nosso cronograma, é o texto do livro do Êxodo, capítulos 20 a 22. Se você ainda não fez a sua leitura bíblica de hoje, ao final do nosso culto, ao final dessa transmissão, eu quero encorajar você, estimular você a dedicar mais um tempo para ler e meditar na palavra de Deus. Se você não começou ainda a sua leitura, o primeiro mês está acabando, mas ainda dá tempo de começar. Leia a palavra de Deus, não abra mão deste privilégio, ler e meditar na palavra do Senhor. Vamos orar? Santo e bendito Deus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Te agradecemos porque chegamos ao final de mais um dia, sabendo que contamos com a presença, com as bênçãos, com a graça, com as misericórdias do Senhor presentes na nossa vida. Agora queremos consagrar em Teu altar esse tempo de culto, que o Senhor possa receber o nosso louvor, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Pai, nós necessitamos de ouvir a voz do Senhor falando em nosso coração. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, cada uma das pessoas que cultua conosco através deste canal, que todos sejamos abençoados, edificados, não porque merecemos, mas porque desfrutamos da graça de Deus sobre nós. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Daqui a pouquinho nós iremos orar, intercedendo em favor da sua vida. Se você desejar, pode escrever aqui no chat da nossa transmissão o seu motivo de oração. Se você quer apresentar o nome de alguém, uma causa diante do Senhor, escreva. Nós estaremos orando também por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão enfermos, enfim, colocando todas as nossas necessidades diante do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos à nossa leitura bíblica deste mês. Nós, como igreja, temos lido às quartas-feiras de janeiro a primeira carta do apóstolo Pedro. Hoje vamos ler o penúltimo capítulo da carta, capítulo 4. E na próxima semana, obviamente, encerraremos a nossa leitura nesta carta tão edificante aos nossos corações. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, nós vamos ler todo o capítulo. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia no seu dispositivo eletrônico e leia a palavra de Deus. Movimento, leia a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, nós lemos: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus.
O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém. Que o bendito texto da palavra de Deus possa mais uma vez ser aplicado em nossos corações. Meus queridos irmãos, o chamado da palavra de Deus em todas as suas linhas é para que nos aproximemos do Senhor, para que vivamos na presença do Senhor, vivamos para o Senhor que nos criou, e nos criou exatamente para a sua glória, para o seu louvor. Não é diferente com o apóstolo Pedro aqui, especialmente na carta e na parte final, na parte que nós lemos, no 4º capítulo dessa carta, quando o apóstolo Pedro nos faz um chamamento aos seus leitores e a nós outros hoje, para que possamos dedicar as nossas vidas ao propósito de Deus. A pregação do apóstolo Pedro é uma pregação que nos chama ao arrependimento. É uma pregação que nos faz refletir que sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não podemos nada, sem Deus nós não podemos alcançar a salvação, e é apenas por intermédio da obra da cruz que nós podemos desfrutar da vida plena. Então, Cristo sofreu por nós, Cristo entregou-se, ele faz questão de frisar, corporalmente por nós. Ele foi machucado por causa das nossas transgressões. Ele foi vilipendiado, ele foi ofendido, ele foi atacado, sacrificado por causa do nosso pecado. Mas, como o próprio profeta Isaías, que traz também inspiração para o apóstolo Pedro quando escreve, como o próprio profeta registra naquele capítulo que citei semana passada, o capítulo 53 da sua profecia, ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E através das suas pisaduras, ou seja, através do que ele sofreu, do seu corpo machucado, é que nós somos salvos. E nós podemos então olhar para esta experiência que nós temos na pessoa de Cristo e agradecer.
Meus irmãos, não há sofrimento pelo qual possamos passar, ainda que seja o pior dos sofrimentos, a pior das dores que nós enfrentemos, que possa minimamente ser comparada com o que Cristo sofreu. E o apóstolo Pedro, ele então deixa claro para nós que participar dos sofrimentos de Cristo, como ele vai dizer no versículo 13, é ter a consciência de que somente o que Cristo fez é que nos dá salvação. E quando nós sofremos por amor desse nome, se as pessoas nos insultam, se as pessoas procuram nos envergonhar, se as pessoas nos procuram ridicularizar, por causa do nome de Cristo, isso é nada em relação ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então ele vai dizer para os seus leitores que, independente das oposições, das perseguições, independente da ridicularização que poderiam fazer em relação à vida que eles estavam tomando em Cristo, nada disso importa ou importava, e não importa mesmo, porque nós vivemos pelo nome de Cristo, porque Ele fez por nós o que ninguém poderia fazer. Então, a palavra de Deus nesse texto, neste capítulo, como eu disse, é um chamado para que nós dediquemos a nossa vida ao Senhor, independente de qualquer coisa. E o que eu quero dizer para você, meu querido irmão, nessa noite, neste momento, é exatamente isso. Dedique a sua vida ao Senhor. Entregue-se, mas entregue-se sem nenhum tipo de reserva. Sabe? Sem nenhum tipo de reserva. Completamente ao Senhor. Viva para o Senhor. Entregue a Ele a sua vida. Permita que Ele dirija todas as áreas, não apenas algumas, todas as áreas da sua vida. O versículo, meus queridos irmãos, que mais me impactou na leitura dessa semana, lendo este capítulo, foi o versículo 7. Pedro, ele diz de maneira enfática: o fim de todas as coisas está próximo. Ora, e se o fim de todas as coisas estava próximo na época que ele escreveu, primeiro século da era cristã, imagina hoje, 20 séculos depois. Imagina para nós hoje, que estamos no século 21, que vemos tantas coisas acontecendo diante dos nossos olhos. Meus queridos irmãos, eu posso profeticamente declarar como Pedro: o fim de todas as coisas está próximo. Mas eu não digo isso para assustar você. Eu não digo isso para fazer da minha fala uma fala apocalíptica, para que você sinta medo ou temor por conta disso. Não. Eu estou dizendo isso porque, a palavra de Deus está dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. Mas para que isso nos sirva de alerta. Por isso o apóstolo Pedro diz: sejam criteriosos e estejam alertas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no capítulo 5, nós vamos ler na semana que vem, quando ele diz que nós devemos ser sóbrios, devemos vigiar. Por isso ele vai dizer aqui no versículo 7, dediquem-se à oração. Meus queridos irmãos, eu estou convencido, se nós queremos participar do sofrimento de Cristo, se queremos viver por amor ao seu nome, se queremos que as nossas vidas sejam de fato governadas, dirigidas pelo Senhor, nós precisamos ter uma vida de oração. Não existe vida cristã sem vida de oração. Como também não existe vida cristã sem leitura, sem meditação na palavra de Deus. E eu quero mais uma vez estimular, encorajar, desafiar você a que possa em 2024 ou fazer diferente, se você não tem se dedicado à oração e à leitura da palavra, ou a fazer ainda mais intensamente, se você tem feito isso. Porque nunca chegará o tempo em que nós poderemos dizer assim: eu já oro o suficiente, eu já leio a Bíblia o suficiente. Não. Nós sempre podemos e poderemos, com maior intensidade, nos dedicar à oração, à leitura, à meditação na palavra de Deus. O tempo é agora. O tempo é esse. O primeiro mês do ano já está findando. E o Senhor nos chama
para nos dedicar à vida de oração, para nos dedicar à vida na qual a palavra de Deus está presente. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude, que nós possamos ser homens e mulheres dispostos a sofrer pelo nome de Cristo, na medida que somos sóbrios, alertas, vigilantes. Por quê? Dedicados somos à palavra de Deus em oração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quero convidar você agora a que possamos, ainda em espírito de contrição, de meditação na palavra, apresentar agora as nossas vidas em oração. Eu já falei, você pode escrever no chat o seu motivo, e nós estaremos orando por todos os motivos que chegarem aqui. Os nossos irmãos que servem no Ministério de Oração estarão intercedendo em favor da sua causa. Vamos orar, apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, Pai bendito, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, porque pela tua graça, por intermédio da tua graça, nós podemos desfrutar de um relacionamento real, de um relacionamento, ó Deus, verdadeiro contigo, pelos méritos de Jesus. Obrigado pelo teu amor que está sobre as nossas vidas, obrigado pelo teu cuidado para conosco, obrigado porque, muito embora não sejamos merecedores, as tuas misericórdias se renovam a cada dia sobre nós. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada um dos irmãos que está conosco neste culto, que está apresentando a sua vida, derramando o seu coração na tua presença. Pai, nós te pedimos, visita, Senhor, o teu povo nesta hora, age com poder, fala ao coração de cada um e orienta cada passo, cada escolha, cada decisão, que seja conforme a tua vontade, que seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Visita, Senhor, os casais, visita, Senhor, os filhos, os pais, visita, Senhor, aqueles que estão viajando, visita, ó Pai, os enfermos, Pai, visita os enlutados, visita, ó Pai, os desempregados. Oramos pelas crianças, pelos adolescentes, oramos pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos, oramos pelos solteiros, pelos casados, oramos, Senhor, pelos viúvos, oramos por aqueles que não estão mais casados, que infelizmente se divorciaram, mas oramos para que o Senhor, ó Deus, possa conduzir os seus passos e que o coração de cada um esteja voltado para o Senhor. Oramos, ó Deus, para que a tua graça se manifeste e para que a tua vontade se estabeleça em nós. Ó Pai, como lemos na tua palavra hoje, ajuda-nos a ser vigilantes, ajuda-nos a ser homens e mulheres de oração, que buscam a tua face, que dedicam tempo de qualidade na tua presença para orar, para ouvir a tua voz, para falar com o Senhor. Que neste ano, ó Deus, possamos, dentre as muitas metas que estabelecemos de um ano para o outro, que neste ano possamos ter como uma das principais, se não a principal meta da nossa vida, desenvolver a nossa vida espiritual, a nossa vida devocional na presença do Senhor. Eu oro, ó Deus, pelos projetos da nossa igreja. Eu oro, ó Deus, pelo nosso retiro espiritual que se aproxima agora no mês de fevereiro. Eu oro para que o Senhor possa nos conduzir em tudo e que de todas as formas no nosso meio o nome de Jesus seja exaltado e que nós coloquemos-nos em tuas mãos. Que o Senhor nos use, ó Pai, para que outras pessoas experimentem desta liberdade que nós temos em Cristo, a salvação por intermédio de Jesus. Nós oramos, ó Deus, pedindo a tua direção, oramos pedindo o teu favor, oramos pelo nosso país, oramos pelo nosso estado, pelas nossas cidades, oramos, ó Deus, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço para você, meu querido irmão. Não se esqueça do nosso retiro espiritual, faça a sua inscrição, procure irmãos Mauro e Deusinha, que são os nossos coordenadores. Venha ao domingo, esteja conosco. Lembrando que no próximo domingo nós temos mais uma aula de recapitulação, a última aula de recapitulação do semestre passado, na nossa EBD de verão. E no dia 4,
nós voltamos com a nossa escola bíblica com um café da manhã delicioso para todos os irmãos da nossa igreja. Espero você no domingo, às 9 da manhã, escola bíblica aqui no templo, todas as classes, e em nossas celebrações, 10h30 e 18 horas. Deus abençoe a sua vida, chuvas de bênção sobre você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.